do verso 1 até o verso 7. Amém? Evangelho de Jesus, que é a vida de Jesus, segundo o escrito de João, capítulo 12, do verso 1 até o verso 7. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou, diga me espera. Vamos lá. Diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitaram dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou? Tem alguém com uma versão diferente? Eu falei o texto certo? Para o quê? Para o dia em que me embalsamarem. Mara, como é que está na tua versão aí? Dia do meu sepultamento. Para o dia do meu sepultamento, né? Ela guardou isso, né? Isso está escrito? Quem lembra da mensagem que a gente falou aqui logo no início da... Quem lembra? Né? 7h45 a gente falou sobre as 3 mulheres: Maria, Salomé e Maria, mãe de Tiago. Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, que foram ao sepulcro no domingo pela manhã bem cedo para ungir o corpo de Jesus. Isso está lá em Marcos capítulo 16. Elas acordam de manhã bem cedo do domingo, amanhã do domingo, para ungirem o corpo de Jesus. Ok? Só que aqui a gente vê um trabalho que já foi feito. Olha que interessante. Que Jesus está aqui 6 dias antes da Páscoa. 6 dias antes dele ser crucificado, ele vai até a casa de Marta e de Maria e de Lázaro, que estava morto no capítulo 11. Ok, gente? Estamos em João 12, né? Capítulo 11, Lázaro estava há 4 dias de morto, o que falecera e a quem Jesus ressuscitou dos mortos. Aí ele está lá na casa de Lázaro comemorando com os seus amigos, 6 dias antes dele morrer, 6, 7 dias antes dele morrer. Ele está lá na casa. A Bíblia diz que que Maria, ela tem um unguento, ela tem um perfume de cerca de 1 libra, não é isso? Verso 3, está escrito 1 libra. João capítulo 12, verso 3. Então Maria, tomando 1 libra naquele tempo, era uma medida de capacidade, tá? Equivalia a 327 gramas, ok? 1 libra era o equivalente a 327 gramas. Cara, pouco. Não era 1 litro, não era meio litro de perfume, não, era um pouco menos que meio litro de perfume. 327 gramas, ok? A Bíblia diz que ela derrama esse perfume nos pés de Jesus, ela pega os seus cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus. A Bíblia diz que o perfume era tão bom que toda a casa foi contagiada pelo cheiro do perfume. Vocês entendem isso, gente? O perfume era de boa qualidade. Não era 1 litro, era 327 gramas de perfume.
ela enxuga os pés de Jesus com o seu cabelo, e o cabelo da mulher é a parte mais delicada da mulher. Eu estou errado, meninas? Estou errado? Sempre quando eu oro por alguma menina, quando eu coloco a mão na cabeça, depois que eu termino de orar, a menina sempre... O cabelo tem que ficar impecável, gente. Né? Não é verdade? Ela abre mão, irmão. Ai, Senhor. Ela abre mão de toda a estética, de toda... Ah, não. É o meu cabelo, eu vou ungir os pés dele e vou enxugar com os meus cabelos. Ela abre mão de toda... Cara, qual é a palavra? Vaidade? Hã? Toda a vaidade que uma mulher tem. Ela derrama o perfume e ela enxuga para os seus cabelos. A Bíblia diz que tem um discípulo chamado Judas. Ele ainda não tinha traído ainda. Ele havia de trair. Versículo 4 está dizendo: então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, ainda não traiu, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Irmãos, eu queria chamar a atenção para vocês do próximo versículo, que é o versículo 6, tá? Mas antes da gente chegar no verso 6, vamos entender aqui o versículo 5. O versículo 5, Judas, que havia de trair, ele faz uma conta rápida. Ele vê o perfume, ele vê que o perfume é bom, ou o denário era correspondente a um dia de trabalho de um trabalhador. Então o perfume dessa mulher valia equivalente a quase um ano de trabalho. Um ano de trabalho, irmão. Pensa. Faz a conta de quanto você ganha por mês. Agora. Chegou nesse X? Multiplica por 12. Eu sei que por Luiz é difícil fazer essa conta, que são muitos milhões, Luiz. Por aí está no contador também. Né? De repente pro Ricardo é difícil fazer essa conta agora, que quanto ele ganha por mês, agora multiplica por 12. Aí ficou difícil. Esse dia vai chegar. São muitos zeros, né? Faz essa conta. Quanto você ganha por mês e multiplica por 12 isso. Era o equivalente àquele perfume, irmão. Quase um ano de trabalho. Judas faz uma conta rápida. Cara, se eu tenho esse perfume aqui, eu vendia por 300 dinheiro lá fora e daria esse dinheiro aos pobres. Quer dizer, olhando, parece que o cara é espiritual, né? Deixa eu fazer um paralelo. Esse mesmo texto, vamos ver o que Marcos diz. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14. Vamos lá. Segura João 12, eu tenho pouco tempo, preciso correr. Então, deixa eu usar habilidades aqui. Marcos capítulo 14. Deixa eu ver se é o 14 ou se é o 13. É o 14. É o 14 mesmo? Marcos 14, verso 3 e o 4, olha o que diz. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Perceba que aqui em Marcos, o relato está no plural. Ok, gente? Lá em João capítulo 12, o relato está no singular. É Judas que levanta um questionamento. Cara, por que não se vendeu esse unguento e não se deu aos pobres? Judas levanta o questionamento lá em João capítulo 12. Aqui em Marcos 14, perceba que ele já contagiou. Quem está entendendo diz amém? Olha o versículo 4. E alguns está no plural ou está no singular? Alguns está no plural. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Volta lá para João capítulo 12. João capítulo 12, Judas é o cara que não, desperdício isso. Perceba que aqui no mesmo relato, é o mesmo relato, tá, irmãos?
Em Marcos capítulo 14, perceba que ele consegue contagiar. De repente, ali na hora, os discípulos fizeram a conta. Não, é verdade, ele tem razão. Judas tem razão, a gente poderia vender esse unguento e dar para os pobres. A gente poderia vender esse unguento e aqui no caixa de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus era o tesoureiro, Judas era o tesoureiro, ok? Ele tinha a bolsa, ok? De repente, os discípulos naquela hora, eles concordaram com Judas, cara, ele tem razão. Em Marcos, o texto está no plural, quer dizer, a Bíblia diz que eles se indignaram. Talvez os discípulos que estavam ali foram contagiados com aquela, aspas, boa ideia que Judas deu. Era uma boa ideia, não era, gente? Pegar aquele perfume, Jéssica, vender por 300 dinheiro e dar aos pobres, era uma boa ideia? Era uma boa ideia de Judas. Olhando assim, era uma excelente ideia. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, no verso 8, verso 7, ele diz assim: disse, pois, Jesus, deixai. Quer dizer, nem toda boa ideia é uma boa ideia. Nem toda boa dica é uma boa dica. Olha o que Jesus fala, deixai. Quer dizer, é boa ideia para vocês, para mim é sacrifício. Eita. É boa ideia para vocês. Vender o perfume é bom para vocês. Para mim isso é oferta. Eita. Para mim, ela já está preparando o meu corpo antecipadamente. Quem está entendendo, gente? Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, lá em Marcos capítulo 16, elas compram um unguento para ir ungir o corpo de Jesus. Quando elas chegam lá, Jesus já tinha ressuscitado. Quer dizer, o que elas pensaram em fazer, elas não conseguiram fazer. Quem fez? Maria, irmã de Lázaro, ungiu o corpo de Jesus bem antes. Olha o que Jesus fala: para a minha sepultura ela guardou isso. Interessante esse texto, né? Mas eu quero saltar agora para a gente fechar, porque o meu tempo já acabou. Eu quero despertar a você a atenção para o versículo 6. Porque o versículo 6, olha o que diz: ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. E tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Irmãos, isso aqui é um comentário à parte. Porque na hora lá que aconteceu esse fato, João não falou isso na frente de todo mundo. Quem está entendendo isso, gente? Versículo 6 é um comentário à parte que João escreve, relatando o texto. De repente ele coloca um parênteses e diz: ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque ele era ladrão. O evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito. Dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o evangelho de João foi o último a ser escrito. Foi escrito por volta do ano 85 e o ano 90 depois de Cristo. João, só depois, muito tempo depois, quando ele estava inspirado por Deus, escrevendo o evangelho que leva o seu nome, ele chegou nesse juízo de valor com Judas. Cara, o tempo passou, ele se suicidou, agora a ficha caiu. Agora eu tenho discernimento para entender que ele era ladrão. Ele não disse isso pelo cuidado que ele tinha dos pobres, mas porque ele era ladrão. Ele tirava das ofertas que eram depositadas na bolsa. Quem está entendendo, gente? O evangelho de João foi o último a ser escrito. Depois de um tempo, João teve esse discernimento. Cara, vai ser legal colocar isso aqui. E ele vai e coloca um comentário à parte. João capítulo 12, verso 6, é um parênteses que João coloca no evangelho que leva o seu nome. Amém? Esse discernimento, ele só teve com o tempo. Existe o discernimento espiritual que a gente aprende, que a gente recebe do Espírito Santo. E existe também o discernimento natural, que a gente aprende com as situações da vida. João, muito tempo depois das coisas terem acontecido. Amém, gente? A gente, esse mês, a gente está estudando sobre discernimento espiritual. Tem coisas que o Espírito Santo vai nos revelar, tem outras coisas que a gente vai aprender com o tempo. Tem coisas que a gente vai ter o discernimento natural com o tempo. Sabe aquela coisa que pra gente na nossa idade, jovens, é algo difícil demais? Você conversa com a tua avó, não, faz isso. Aí você, caraca, o que pra mim era um bicho de 7 cabeças, pra ela é tão fácil. Qual a diferença? A idade.
ela já passou por coisas que a gente ainda vai passar. Ela já enfrentou coisas que a gente ainda vai enfrentar. E aí, por ela ter passado, ela já consegue ter um discernimento, ela já consegue ter um entendimento. Cara, vai por aqui, faz assim, assim, assado, que eu fiz assim, ou então eu fiz errado e eu me dei mal, ou eu fiz certo e me dei bem. Quem está entendendo, gente? O tempo é um grande ensinador de discernimento natural. O espiritual a gente aprende com o tempo, com o convívio com o Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé.